Meus irmãos, a paz do Senhor. Me responde uma coisa: Jesus foi um mártir? E outra coisa, quem foi o primeiro mártir da Bíblia? E se teu aluno te fizer essas perguntas em sala de aula, você teria resposta para dar para ele? Não? Então fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te dar estas respostas e mais alguns subsídios baseados nesta lição aqui, da CPAD, faixa etária dos juvenis, que tem por tema um estudo panorâmico do Apocalipse. Então pega papel, pega caneta, pega a sua revista e a sua Bíblia Sagrada e vamos ao estudo da nossa lição de hoje. E você que está chegando aqui, é novato no canal, eu já queria lhe fazer o convite para você se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação, porque aqui semanalmente nós postamos as lições da CPAD na faixa etária dos adultos, dos jovens e dos juvenis. Então, dito tudo isso, vamos para a nossa lição de hoje. A nossa lição de hoje tem a data de 4 de agosto de 2024 e o seu título é Os Mártires. O texto base que será usado aqui nesta pré-aula está em Apocalipse, capítulo de número 6, do versículo 9 ao 11. E ainda no Apocalipse, no capítulo 14 e versículo de número 13. E aqui na nossa introdução nós vamos ter o seguinte, irmãos, E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Maravilha, é sobre isso que nós vamos falar nesta lição. A nossa palavra-chave é testemunhas, porque o mártir é uma testemunha de Cristo. Então, já pega papel, pega caneta aí e vamos ao estudo da nossa lição de hoje. Hoje vai ser abertos os selos, o primeiro selo aberto por Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 6, ele trata dessa sequência de selos que é aberta pelo Senhor Jesus. Então, você que ama a escatologia, já prepare aí para anotar muita coisa boa que teremos nesta lição, tá bom? Então, dito tudo isso, vamos parar de enrolação aqui e já vamos para os nossos tópicos e subtópicos da nossa lição de hoje. Vou sair daqui da frente para os irmãos estarem olhando este slide que estamos usando aqui nesta pré-aula. Eu vou deixar ele disponível na descrição do vídeo, tá bom? Tanto o slide como o PDF que usamos aqui. E o irmão ou a irmã pode estar clicando lá para baixar. Se tiver alguma dificuldade, ao final desta pré-aula também vou deixar as minhas redes sociais. Você pode estar nos chamando lá que nós vamos te auxiliar da melhor maneira possível para te ajudar. E sem lhe pedir um centavo por isso. A única coisa que a gente pede aqui é que você se inscreva no canal, dê um joinha, ative o sininho de notificação, ajude a gente a crescer aqui, porque a gente crescendo neste canal, cada vez mais a gente vai fazer com excelência para melhor estar atendendo aos irmãos. Amém, queridos? Então, vamos para a nossa lição de hoje. A nossa lição de hoje, no seu primeiro tópico, tem o título de Quem são os mártires? E o primeiro subtópico, é o tópico 1.1, é o martírio de Israel e da igreja. Então, o que a gente vai ter aqui dentro deste primeiro tópico, nesse primeiro subtópico? Primeiro, queria chamar a atenção aqui para a palavra mártires, que a palavra mártires, ela vem do grego martis, que tem o seu significado de testemunha. Então, a palavra mártir significa testemunha. Testemunha de quem? Testemunha do Senhor Jesus Cristo. Ele prometeu isso quando, na sua ascensão, ele prometeu aos discípulos que lhes dariam poder para que eles se tornassem as suas testemunhas. O Senhor Jesus Cristo, ele fez esta grande promessa. Abra aí a sua Bíblia em Atos, capítulo de número 1, e o versículo é o de número 8. O que diz Atos 1, 8? Diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judeia
e Samaria e até os confins da terra. Então, Jesus, ele nos dá poder para que a gente seja as suas testemunhas. Então, o poder que vem do alto nos capacita para testemunhar de Cristo. E muitas das vezes, testemunhar de Cristo vai fazer com que a gente passe por muita situação difícil aqui nessa vida. Vai passar por muita situação que vai enfrentar até a morte algumas vezes, mas vale a pena. A gente vai estudar essa lição aqui, a gente vai ver que vale a pena entregar a nossa vida para Jesus. Ele mesmo disse em Mateus capítulo 5, anote essa referência também, Mateus capítulo 5, do versículo 10 ao 12, ele diz que nós seríamos bem-aventurados quando alguém nos perseguisse, vos injuriassem, quando alguém entregasse vocês para serem mortos. Regozijai-vos, porque grande é o vosso galardão, porque se me perseguiram também vão perseguir a vós. Então, o Senhor Jesus Cristo deixou muito claro que seguir a Ele teria essas dificuldades na vida da testemunha. A testemunha de Cristo ia passar por muita situação difícil aqui nesta vida. Mas glória a Deus que Ele sempre está conosco. Ele mesmo disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Glória ao nome do Senhor para todo sempre. Então, já logo de cara aqui, o que a gente aprende é que ser testemunha, ser um mártir de Cristo, é literalmente entregar nossa vida para Ele e morrer para o mundo. Aquilo que está lá em Mateus capítulo 18, do versículo 24 ao 25, que o Senhor falou que aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Por quê? Porque aquele que tentar achar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Glória a Deus. Então, ser um mártir de Cristo, quem são os mártires? É a pergunta. Os mártires é aquele que testemunha de Cristo. Às vezes alguns sofrem mais, outros um pouco menos, mas Deus sabe da capacidade de cada um. Ele sabe quem vai ser a sua fiel testemunha. Ele não escolhe ninguém em vão. Então, se você, meu irmão, minha irmã, é um escolhido, pode ter certeza que vai vir as lutas, mas junto com a luta também vem a vitória. Amém? Então, aqui dentro deste tópico ainda, nós vamos ter retratando o martírio no Antigo Testamento e o martírio no Novo Testamento. No Antigo Testamento, e eu já vou trazer logo a resposta aqui da pergunta que fizemos no início, mas após a resposta, não saia do vídeo não. Olha quanta coisa boa a gente já está aprendendo aqui, e tem muito mais, a gente está só no primeiro tópico ainda, tá bom? No Antigo Testamento, nós vamos ter o vislumbre de quando começou o martírio e até aonde foi, dentro da perspectiva do Antigo Testamento. Então a primeira resposta já vai aqui. Quem foi o primeiro mártir da Bíblia? O primeiro mártir da Bíblia está lá em Gênesis capítulo 4, versículo de número 10. Foi quem? Abel. Abel foi martirizado pelo seu irmão, porque ele morreu por uma causa. E qual era a causa? De servir a Deus. Ele fazia a diferença ao servir a Deus. Leia ali todo o capítulo 4, você vai observar que quando Deus recebe a sua oferta, o texto nos informa o seguinte: e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Ou seja, primeiro Deus observa o comportamento da pessoa para depois ele observar aquilo que está sendo ofertado. Se a conduta for verdadeira, ele recebe a oferta. Agora, se a pessoa não tem uma conduta verdadeira, vai trazer a oferta e Deus não vai receber. E quando eu falo da oferta aqui, eu estou falando de adoração. Então, seu irmão ficou com inveja ali e acabou tirando a sua vida porque ele estava defendendo uma causa. E qual era a causa? De adorar a Deus, viver uma vida reta, totalmente voltada para Deus. Então, o primeiro mártir que a gente já encontra é
Abel. E a gente tem a testificação disso, e aqui eu já vou trazer logo a segunda resposta também. Se você estiver achando esse vídeo relevante, se você está gostando dessa pré-aula, você continua. Se você não estiver gostando, paciência, nem Jesus Cristo agradou a todos. Mas eu já vou trazer logo a segunda resposta aqui. E a segunda resposta que nós vamos ter aqui é se Jesus ele foi um mártir. E a resposta é não. Jesus não foi um mártir. Por quê? Porque a morte de Cristo, ele não morreu por uma causa. O Senhor Jesus Cristo, a morte dele foi expiatória. Ele morreu no lugar de outro. Ele não morreu por uma causa, ele morreu por um plano divino. Apocalipse 13:8 diz que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Antes de Deus fazer todas as coisas, já era plano de Deus que Cristo morresse. Então, a sua morte é expiatória. Só um momento, queridos. A sua morte, ela é expiatória. Então, por isso, Cristo não é um mártir. E Hebreus, capítulo 12, versículo 24, vai nos dizer que o sangue de Jesus Cristo clama melhor do que o sangue de Abel. Por quê? Porque o sangue de Cristo é expiatório. E o sangue de Abel foi só um sangue que clama por justiça, para que Deus faça justiça. Assim como nós vamos ver lá no final desta aula, as almas que clamavam embaixo do altar de Deus. Mas isso é só lá no final. Mas começa aqui em Abel. Esse sangue dele já começa a clamar a Deus por justiça. Então, dadas as duas respostas, estão aí, tá? E outra coisa aqui ainda, outro sim nós vamos ter aqui dentro ainda, que esse martírio do Antigo Testamento que estamos tratando aqui, ele começa em Abel, e aí ele vem até João Batista. João Batista foi o último mártir do Antigo Testamento. Você vai estar encontrando essa passagem em Mateus capítulo 14, do versículo 1 ao 12, tá bom? E aí temos vários e vários mártires durante a história, inclusive um deles bem emblemático, que os historiadores dizem que foi cerrado ao meio, que foi o profeta Isaías. Diz que colocaram um serrote e cerraram ele no meio. Meu Deus do céu! Uns dizem que ele foi colocado numa máquina de tortura e foi cerrado no meio. Outros já dizem que ele estava escondido dentro de um tronco de uma árvore, e aí cerraram esse tronco e aí acabaram cerrando ele também ao meio. Fato é que a Bíblia não descreve como foi a morte de Isaías. Isso são os historiadores, tá? Rabinos judeus, alguns livros históricos. Então, tá bom? O que tem aqui é de histórico. Mas enfim, o martírio aconteceu. Sempre foi perseguido o povo de Deus. Enfim, nós vamos ter aqui tratando também do martírio no Novo Testamento. E dentro do Novo Testamento, o martírio começa com quem? Com Estevão. Estevão foi apedrejado. Anote essa referência, faça a leitura. Atos capítulo de número 7, do versículo 58 ao 60. O martírio começa nele. E aí, todo o povo de Deus sendo martirizado. Teve o Coliseu e teve os apóstolos, que muitos deles foram decapitados, serrados também, morreram à espada. Tem um bem emblemático deles que é André, segundo os historiadores, foram crucificados de cabeça para baixo. Então teve muito martírio no Novo Testamento e continua até hoje. Vai terminar quando? Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Os mártires serão martirizados ali junto com muitos judeus dentro da grande tribulação. É o que a gente vai discorrer bastante aqui nesta lição. Amém, queridos? Então já chegamos aqui ao final do nosso primeiro subtópico. Já vamos para o nosso segundo subtópico de maneira bem objetiva. Mais uma vez, saindo aqui da frente, para os irmãos estarem vendo aqui, ó, que os slides são totalmente profissional, vai abrilhantar demais a tua apresentação. Lembrando que se você não tem um projetor na sua igreja para estar reproduzindo os slides, faça como eu estou fazendo, use uma televisão. Se não tiver como levar uma televisão ou não tiver na igreja,
Leve seu notebook, eu já levei para a sala de aula, é muito bom, dá muito certo. Ah, mas eu não tenho um notebook, então lá vai. Tem uma professora que me contou o testemunho que ela imprime esses slides e ela tem um quadro que ela usa na sua EBD e ela vai colando os slides e discutindo o assunto com os alunos. Eu acho isso sensacional. Então fica aí a dica, use a sua criatividade. Então, mais uma vez, aproveitando para lhe pedir o seu pedido ou a sua oração pela minha vida, tá? Ore por mim para que Deus continue me dando graça e conhecimento e também para você se inscrever aqui no canal para ajudar o nosso crescimento. Dentro do nosso do tópico 1.2 nós vamos ter o martírio do povo de Deus. Muito bem. Que a gente vai ter aqui, ó? Num primeiro momento a gente vai ver falando do martírio do povo de Israel. E num segundo momento a gente vai ver o martírio da igreja, contra a igreja, a perseguição contra a igreja. E aqui também já fica também uma breve resposta que não fizemos, mas nenhuma pergunta nesse sentido, mas ela surge também, que é o quê? Se Israel e a igreja é a mesma coisa ou uma é diferente da outra. A resposta é, cada um é diferente do outro. Israel é um e a igreja é outro, não são a mesma coisa, tá bom? Então, vamos em frente aqui no nosso segundo subtópico, que aqui nós vamos ter o seguinte, ó, a perseguição contra os israelitas. E por que essa perseguição era intensa contra os israelitas? Porque o inimigo sabia que o povo de Israel foi escolhido para carregar a semente que viria o Cristo. Lembra quando Deus prometeu lá no Gênesis 3,15 que disse: da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Então a serpente, ela observou que Deus escolheu o povo de Israel como aqueles que ia carregar a semente. Então ele sempre fez de tudo para tentar dizimar o povo de Israel. A gente vai ver aqui em algumas anotações que eu fiz essa tentativa dele de dizimar o povo de Israel, baseado aqui no que tem na nossa lição. Enfim, vamos em frente. Aqui nós vamos ter o seguinte, ó, que o fato da gente ser escolhido por Deus vai trazer perseguição. Aqui é a aplicação prática dessa primeira parte que eu trouxe aqui, que Deus escolheu o povo de Israel para carregar a semente e o inimigo queria destruir o povo por causa disso. Então, qual que é a aplicação prática para o nosso dia a dia? A aplicação espiritual aqui é que ser escolhido por Deus vai fazer com que a gente seja perseguido, mas que a gente, no meio dessas perseguições, a gente venha ser verdadeiras testemunhas. Testemunha é o quê? Ser um mártir de Cristo. E este é o assunto que estamos estudando, sobre o mártir. Então, você será perseguido por você carregar o Espírito Santo de Deus na tua vida. Amém? E aqui vamos ter o seguinte, ó. O Egito perseguiu o povo de Israel. E qual foi o motivo do Egito perseguir o povo de Deus? Os hebreus ficaram com medo do crescimento do povo. O povo estava crescendo muito, o povo estava prosperando, eles ficaram com medo do povo lhe tomar o reino. Deixa eu dizer um negócio aqui, ó. Outra aplicação prática. Anote isso aí, ó. Quando você começar a crescer, quem está no poder vai ficar com medo de que você seja mais exaltado que ele, que você chegue em lugares que ele não vai chegar, que você ultrapasse, porque na visão medíocre aqui terrena de pessoas que estão no poder, acha que tem um patamar que é só dela, que ninguém mais pode chegar, que ninguém pode passar daquilo ali. E quando vê Deus levantando alguém, fica com medo e aí quer destruir. Foi assim que o povo do Egito fez contra os hebreus. Os hebreus estavam crescendo e eles tentaram destruir os hebreus para que eles não crescessem mais. Mas aquele que Deus guarda, aquele que Deus protege, aquele que Deus escolhe, podem tentar matar, pode tentar destruir. Cada vez mais Deus faz ele crescer. Anota isso aí, tá? Então o Egito foi dessa forma. Eles
perseguiram o povo por medo do crescimento do povo. E aí mais para frente vai ter os medos persas, que aí perseguem o povo de Deus também, tentando destruir os judeus, e Deus interviu na história, e foi por pura inveja que tinha de Mardoqueu. E aí Deus, através da rainha Esther, deu livramento ao seu povo e preservou mais uma vez a semente que o diabo estava querendo destruir. E aí depois também nós vamos ter também as invasões que aconteceram com o povo de Israel. Porém, nesta parte aqui, as invasões aconteceram por causa do pecado do povo. O povo começou a pecar e aí Deus se ausentou, e aí os inimigos vieram e atacaram Israel por muitas e muitas vezes. Que isso aqui me fez lembrar? Sabe o que isso aqui me fez lembrar, gente? Que o povo começa a fazer a coisa errada, começa a tirar Deus do centro, aí quando começa tudo a dar errado, começa a clamar por Deus. Tem muitas e muitas pessoas que é assim. Ela não lembra de Deus, esquece que Deus existe quando está dando tudo certo. Aí começa a dar errado, começa a clamar por Deus. Era o que o povo de Israel fazia. Estava tudo bem, esquecia de Deus. Aí quando as coisas davam errado, aí começava a lembrar que Deus existia. E o que isso me fez lembrar? De uma entrevista da filha de Billy Graham, Anne Graham. Ela estava dando uma entrevista e aí foi perguntado a ela onde é que estava Deus quando os Estados Unidos sofreu o ataque àquelas duas torres, aquele ataque terrorista. Qual foi a resposta dela? Ela falou assim, ele estava no mesmo lugar quando a gente ouviu uma mulher dizer o seguinte, que era impróprio, era inadequado se fazer orações nas escolas, e a gente achou isso normal e aceitou. Deus estava no mesmo lugar também quando se levantou uma lei aqui e disse que era proibido ler a Bíblia dentro da escola, e a gente aceitou, achou isso normal. E aí agora que as coisas começam a dar errado, a gente quer saber cadê Deus, se a gente mesmo tirou Deus da nossa vida. Se a gente mesmo falou para Deus, Deus, eu não quero que o Senhor intervenha na minha vida, eu quero que o Senhor me deixe em paz, para eu viver a minha vida do jeito que eu quiser. Então assuma as consequências, assuma os atos, porque a Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, aplicando isso de uma maneira espiritual na nossa vida, que a gente possa lembrar de Deus nos momentos bons, porque a gente lembrando dele no momento bom, no momento ruim, ele vai estar com a gente também, para a gente não querer lembrar do nosso Deus só quando a coisa estiver dando errado, amém? Aqui ainda dentro deste tópico nós vamos ter o seguinte, o sistema mundano odeia as crianças. É a área mais atacada do sistema mundano. Pode ver que as crianças é a área que está sendo mais atacada ultimamente. E isso não é de hoje. A gente vê lá desde o Egito, quando eles tentaram destruir todos os meninos e Deus preservou a Moisés. Aí a gente vê toda a história, até o próprio Jesus precisou fugir para que ele não fosse prejudicado também por conta de um decreto de Herodes. E aí é o que a gente vê hoje. O sistema mundano, a Babilônia, querendo destruir também. Mas Deus guarda os seus pequeninos para a honra e a glória do nome dele. E os pais têm que estar espertos nesta situação. Amém? A gente ainda vai continuar nesse tópico, porque ele é um pouco grande. Eu vou mudar só aqui o slide, mas vamos continuar falando do mesmo assunto. Ainda será sobre o martírio do povo de Deus. Só que agora, em vez da gente focar mais no Israel, será focado mais na igreja. A perseguição que a igreja passou e passa e vai continuar passando até Jesus vier em poder e grande glória, até depois do arrebatamento. Quando Jesus vier implantar o milênio, haverá perseguição. Então, o que a gente vai ter aqui na perseguição contra a igreja? Que ela começa como?
dos judeus contra Jesus. Os judeus começam a perseguir a Jesus. O que a gente pode tirar de aprendizado aqui? Que muitas das vezes a perseguição contra o povo de Deus começa na própria casa, dentro das igrejas. Eu falo isso com dor no meu coração, mas dentro das igrejas a gente vê muita gente perseguindo, muita gente querendo derrubar o outro, muita gente com inveja, muita gente por causa de fofoca, querendo destruir com os outros. Infelizmente a gente vê isso. Então começa pelos de dentro de casa, a própria perseguição à igreja. E aí ela segue, eles não contentes se juntam com Roma e foi lá e matou o Senhor Jesus Cristo. Roma e os judeus mataram a Jesus. E aí com isso, irmãos, o que a gente tira de aprendizado aqui? Que a gente sabe que Roma sempre foi o maior perseguidor da igreja. Se você for olhar a história da igreja, o Coliseu, os mártires, tem muitos livros bons aí que contam essas histórias. Mostra que Roma sempre foi o maior inimigo do povo de Deus. E Roma é descrito lá em Apocalipse, anote essa referência, capítulo 17 e capítulo 18. Vai falar lá da meretriz, que é a falsa religião, e ela vem de Roma, a falsa religião. Sobre aí 1933 a 1945, eu não vou nem usar o termo aqui, porque senão meu vídeo vai cair, mas vocês sabem do que é que tem aí na lição, que aconteceu de 1933 a 1945. Isso foi terrível, isso foi muito triste, mas o que Roma fez foi muito pior, porque se for colocar ao longo dos anos, toda a perseguição, todo dano que Roma causou, eu acho que isso aqui não dá nem 1%. É a grande meretriz que está se embebedando no sangue dos inocentes e um dia vai estar de frente com o Todo-Poderoso. Terá que tratar disso aí. Isso me fez até lembrar de uma história, falando de Roma perseguindo. Eu moro numa cidade aqui na Bahia chamada Conceição do Coité. E aqui tem um cemitério chamado Assembleia de Deus. Sabe por que existe esse cemitério? Porque no tempo passado, quando o evangelho começou a chegar aqui nessa cidade, ele era muito dominado pelo romanismo e havia perseguição aos crentes, ao ponto de não deixarem nem os crentes enterrar os seus entes queridos que faleciam no cemitério da cidade. E por isso teve que comprar esse terreno e fazer esse cemitério e colocar o nome Assembleia de Deus. E ele existe até hoje aqui na cidade, esse cemitério. Então, um dado histórico, a prova da perseguição romana contra a igreja do Senhor Jesus. Amém? Então, para a gente finalizar esse tópico aqui, eu queria deixar um convite para os irmãos, que é o quê? Para a gente orar, irmãos. Oremos pelos irmãos perseguidos, tá bom? Que tem missionários nesse momento sendo torturados, sendo capturados, sendo mortos. Então, orem por esses homens e mulheres de Deus que dão a sua vida pela causa de Jesus Cristo, amém? Então já chegamos ao final de mais um subtópico, já vamos para o nosso próximo subtópico de maneira objetiva. Mais uma vez, sair aqui da frente para você ver os slides aqui, ó. É um design totalmente profissional, irmãos. Vai abrilhantar demais a tua EBD. Se tiver qualquer dificuldade para baixar, eu vou deixar as redes sociais no final, tá bom? Mais uma vez, se esse vídeo está sendo relevante, se você está colhendo alguma informação aqui que já está te ajudando no preparo da tua aula, deixa aí teu joinha. Então deixa um comentário aí, eu leio todos os comentários, eu mando um abraço para todo mundo aí, tá bom? Então, meus queridos, o que a gente vai ter aqui dentro deste terceiro subtópico? Os mártires do Apocalipse. Agora nós vamos falar dos mártires do Apocalipse. É bom a gente frisar aqui que apenas os judeus, tá bom, terão a segunda chance de arrependimento. Porque quem ouve o evangelho hoje e não se converte não terá outra chance não, tá? A Bíblia deixa isso muito bem claro. Anote a referência.
está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 7 ao 12. Vai mostrar que aquele que ouve o evangelho hoje e ele não acredita na verdade, não quer aceitar o amor de Jesus hoje, quando vier a grande tribulação, Deus vai enviar o espírito do engano e esse povo vão acreditar no engano e na mentira, não se arrependerão. Aquele que ouviu o evangelho hoje, tá bom? Quem ouviu o evangelho hoje, não haverá outra oportunidade. Tem que tomar cuidado, que tem ensinos aí dizendo que quem rejeita a Jesus e depois do arrebatamento da igreja vai ter uma segunda chance. Nada disso. Ah, Ezequias, mas aí não vai ter salvação na grande tribulação? Vai ter salvação na grande tribulação. Primeiro, dos judeus, que a grande tribulação é para Cristo tratar com os judeus, salvação dos judeus, e daqueles que nunca ouviram o evangelho. Aqueles que não ouviram o evangelho ainda, eles vão ouvir na grande tribulação e esse povo se converterão. Muitos se converterão, muitos aceitarão ao Senhor Jesus Cristo. Mas hoje, quem ouve o evangelho hoje, quem está desviado hoje, aconteceu o arrebatamento, ele será cauterizado de uma forma que Deus vai enviar um espírito para que ele acredite na mentira, ele acredite no engano e não se converta, tá bom? Esse ensino que diz que alguém vai se arrepender na grande tribulação e será salvo é enganoso, isso é mentira, a Bíblia não diz isso, tá? Outro sim aqui, ó, um versículo que é usado até de maneira errada também, que é Mateus capítulo 24, do versículo 14, que diz que o evangelho do reino será pregado a todo mundo e aí virá o fim. Este versículo aqui não é para hoje. Esse versículo aqui é para quando o evangelho for pregado na grande tribulação, que aí será pregado a todo canto. Será pregado dentro do milênio ainda, depois será pregado ainda o evangelho do reino. E aí depois virá o fim, tá? O evangelho continuará sendo pregado dentro da grande tribulação. E quem é que vai pregar o evangelho dentro da grande tribulação? Dentro da grande tribulação, quem vai pregar o evangelho é os 144 mil judeus que serão selados por Cristo. É assunto até da nossa próxima lição, não vou aprofundar muito aqui, que lá a gente vai aprofundar, mas só trazer a referência aqui, que eles serão pregadores do evangelho. Apocalipse capítulo 4, do versículo 9, Apocalipse capítulo de número 7, melhor dizendo, e do versículo 4 ao versículo de número 9, os 144 mil vai pregar o evangelho. As duas testemunhas também pregarão e farão grandes sinais. Isso está em Apocalipse capítulo de número 11, do versículo 3 ao versículo 13. E 2 anjos também estará pregando o evangelho. Isso está em Apocalipse capítulo 14, do versículo 6 ao versículo 7. Portanto, só vai se arrepender aquele que nunca ouviu o evangelho. E os judeus, mesmo eles ouvindo hoje, eles não estão acreditando, porque eles estão esperando esse Messias que vai vir, esse Jesus que vai vir após a grande tribulação, que é para socorrer Israel e destruir com as nações inimigas. Então eles estão esperando esse Messias. Então eles se arrependerão, porque eles vão ver as coisas acontecendo e dizendo: ó, o nosso Messias está vindo. Por isso que eles não aceitaram Jesus agora, porque Jesus não veio da maneira que eles queriam. Eles queriam Jesus já o vingador agora, e Jesus não veio como vingador, ele veio agora como um cordeiro, mas depois ele virá como leão. Amém? Então, dito isso, já vamos para o nosso próximo tópico. Aqui dentro do nosso próximo tópico, nós vamos ter o seguinte: a causa do martírio, o amor à palavra de Deus. O amor à palavra de Deus é a causa do martírio de muitos no passado, hoje, e não será diferente na grande tribulação.
E o que a gente vai ter aqui nesse primeiro subtópico? Nós vamos ter o seguinte, ó, que não haverá uma facilidade para se ler a palavra. A palavra será lida, a palavra será ensinada, mas não haverá uma facilidade para se ler a Bíblia dentro da grande tribulação. Por quê? Porque o que vai acontecer na grande tribulação é mais ou menos o que a gente vê acontecendo em alguns países. Por exemplo, um país, Coreia do Norte. Lá é controlada a internet, lá a Bíblia não pode circular, então lá é tudo controlado. Da mesma forma, na grande tribulação, tudo isso será controlado. Então, a maioria das pessoas que vão estar pregando ali usados pelo Espírito Santo de Deus, vão fazer sinais, prodígios. Os 144 mil serão protegidos, não sofrerá dano algum. As duas testemunhas, no primeiro momento, são protegidas, depois o anticristo consegue matar, eles ficam 3 dias e meio em praça, depois ressuscita e vão para o céu. Enfim, será com grandes sinais e prodígios que acontecerá. Assim, a Bíblia não circulará tão facilmente, a internet mesmo. Aqui a gente estamos falando da palavra, temos essa liberdade, na grande tribulação não vai haver. Se alguém falar alguma coisa contra o anticristo, automaticamente as autoridades vão baixar na sua casa onde ele estiver e o levarão preso. É isso que vai acontecer. Então não haverá essa facilidade não, porque haverá um certo controle. E aqui é citado Apocalipse 12, que é um contexto ali que fala sobre Israel, que vai ter que fugir para o deserto por conta do amor à palavra e serão protegidos por Deus também. Não vai acontecer nenhum dano e eles não vão ser achados no deserto. Eu fiquei tentando imaginar isso. Meu Deus, com tanta tecnologia que a gente já tem hoje, e na grande tribulação, com certeza, essas tecnologias serão usadas, né? De drone, de câmeras infravermelhas. E esse povo não será achado no deserto. Oh, glória a Deus. Isso só pode ser a mão de Deus protegendo o seu povo. Amém? Aqui ainda dentro deste tópico, nós vamos ter o seguinte, ó, que a gente, fica um conselho aqui, aprendizado prático, para a gente pregar a palavra enquanto a gente pode, irmãos. Porque o cerco está se fechando. Já percebeu que o cerco está se fechando para quem acredita em Deus, para quem acredita na palavra de Deus? O negócio está ficando estreito. Inclusive, teve um presidente da República que passou aí pelo nosso país, que ele disse uma frase que foi o seguinte, que o Brasil só seria um país melhor no dia que tirasse a Bíblia de circulação. Veja que o espírito do anticristo já está agindo para que isso venha a acontecer. Mas enquanto não acontece, vamos pregar, irmãos, de toda forma a palavra de Deus. Sempre que a gente tiver qualquer oportunidade de pregar, que a gente não hesite, que a gente pregue, que a gente tenha esse amor à palavra de Deus, mesmo que isso custe a nossa vida. Amém, queridos? Então chegamos ao final de mais um subtópico. E mais uma vez eu vou estar passando a transição aqui para os irmãos verem do slide totalmente profissional e dizer mais uma vez que ele vai estar na descrição e dizer mais uma vez que se não conseguir baixar minhas redes sociais vai estar no final e lhe pedir mais uma vez que você ore pela minha vida, se inscreva no canal, dê um joinha, porque você fazendo isso, irmãos, você abençoa a minha vida através da sua oração, para que Deus continue me dando graça. E segundo, se inscrevendo e dando um joinha, você está dizendo para o YouTube, ó, esse vídeo é legal, esse vídeo é relevante. Aí ele entende isso e aí pega e mostra para mais pessoas. Isso nos ajuda a crescer. E a gente crescendo, a gente vai fazer cada vez mais com excelência para melhor atender aos irmãos. Dentro do tópico 2.2 do segundo tópico, nós vamos ter o testemunho de Jesus Cristo. Glória a Deus. O que a gente vai ter aqui dentro deste tópico aqui, ó? Aqui nós vamos ter o seguinte, ó, que o espírito do anticristo, ele já está pairando sobre o mundo. Não estou dizendo aqui que o anticristo já está no mundo. Agora sim, para a gente dizer que o arrebatamento é iminente e que ele pode acontecer a qualquer hora, inclusive agora, o anticristo tem que estar na terra. Porque ele se revela assim que Deus tira a igreja da terra, ele é revelado. Então, ele tem que já estar na terra, e eu creio que ele já está, e o espírito do anticristo já está na terra, ó,
há muito tempo, desde Babel. Começa lá em Babel, na rebelião dos homens lá, tá? Nimrod. Começa ali já o espírito do anticristo. Na verdade, o espírito do anticristo já começa quando Deus prometeu a semente, né? Que a gente vem trazendo toda a perseguição para destruir a semente. Então, o anticristo é o quê? Aquilo tudo que é contra Jesus Cristo. Tudo que é contra o Filho de Deus. Enfim, o espírito do anticristo já está atuando no mundo. Anote essa referência. Em 1 João capítulo 2, versículo 18, João traz essa informação, que o espírito do anticristo, que já há muitos anticristos espalhados sobre a terra. E aí dentro dessa mesma carta de 1 João, no capítulo 5, no versículo 19, ele diz também que o mundo jaz no maligno. Então, o espírito do anticristo já está aí perseguindo o povo de Deus, perseguindo aqueles que professa sua crença em Jesus. Veja que nas escolas, no trabalho, em muito lugar aí que a gente vai, a gente já vê uma perseguição nivelada. A gente não vê aquela perseguição de prender, de matar, mas a gente já vê algumas perseguições assim de ridicularizar, e muitos ficam tímidos com essa situação. Por isso que Apocalipse diz que os tímidos ficarão de fora. Apocalipse 21:8 diz que os tímidos ficarão de fora. Por quê? E quando fala tímido ali, não está falando de uma pessoa que tem vergonha de se apresentar em público, essas coisas. Não. Está falando de alguém que tem que se posicionar como crente, mas ele não se posiciona. Então, nega o nome de Jesus. E aí Jesus disse o quê? Aquele que negar o meu nome diante dos homens, eu também o negarei diante do Pai. Mas o que confessar o meu nome diante dos homens, eu também o confessarei diante do Pai. Então, fica aí o entendimento, tá? Que o anticristo vai perseguir, já persegue hoje, e na grande tribulação não será diferente. Aí que vai ser terrível mesmo, que a pessoa vai ter que pagar com a própria vida, porque lá não haverá oportunidade. O anticristo vai colocar a pessoa contra a parede, ou nega ou morre. E aí muitos não vão negar e vão dar a sua vida, que é o que nós estamos tratando aqui. O mártir é aquele que dá a sua vida pela causa do Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele é o testemunho de Jesus Cristo, ou seja, o mártir, porque essa palavra testemunho no grego é a mesma palavra mártir ou testemunho. Amém? Então já chegamos ao final deste subtópico, já vamos para o nosso terceiro tópico de maneira bem objetiva, bem clara, para a gente ganhar o maior tempo possível aqui na nossa pré-aula. Aqui, queridos, nós vamos ter o seguinte, as consequências do martírio. O 3.1 é o que? O clamor. E aqui dentro do clamor, a gente vai voltar àquela questão que eu falei lá, que o sangue de Abel clamava por justiça, lembra? Então, aqui estas almas também vão estar debaixo do trono de Deus, clamando por justiça. Houve um clamor no céu. Então, pegando essa palavra clamor aqui, eu queria trazer o seguinte, que o clamor, ele move o coração de Deus. E toda vez que o povo clama, toda vez que o povo clamou, Deus ouviu e interviu a favor do seu povo. Anote essas referências. Êxodo capítulo 2, versículo 23 a 24, o povo de Israel clamou e Deus socorreu. Isaías também traz essa informação. Isaías 63, versículos 9 e 10. Jeremias 33, 3 diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Então, qual que é o aprendizado aqui? Em qualquer momento, em qualquer situação, Deus sempre vai ouvir o clamor do seu povo. Ele ouve o nosso clamor hoje, ele ouviu o clamor dos irmãos no passado e ouvirá o clamor dos irmãos que estarão enfrentando a grande tribulação. Está aqui a prova, estarão as almas debaixo do trono de Deus clamando e Deus vai intervir na história. Amém? Então aqui dentro deste tópico ainda nós vamos ter o seguinte, que a gente possa usar essa intimidade que a gente tem com Deus, de poder clamar a Ele para interceder pelos perdidos, como bem frisou o escritor da lição, que hoje a gente não ora para Deus
vingar, para Deus causar uma justiça ao nosso favor. Não, hoje Jesus ensinou para a gente orar até pelos nossos inimigos, bem dizer eles. Então, a gente possa usar isso para orar pelos perdidos. Foi o conselho que Paulo deu a Timóteo, 1 Timóteo, anota essa referência, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4, ele deixa lá o aconselhamento a Timóteo, para quem que ele deveria fazer as orações. No final ele diz que é para que todos sejam salvos, porque esse é o desejo de Deus. Então, na questão do clamor aqui, que a gente possa clamar a Deus para ter misericórdia de nós e para que tenha misericórdia de toda raça humana. Amém, queridos? Mais uma vez chegamos ao final de mais um subtópico. Vamos para o nosso último subtópico da nossa lição de hoje. E se esta lição está sendo bênção, irmãos, se você colheu informações aqui, me ajude, querido. Dê pelo menos um joinha. Se você já é inscrito, eu lhe agradeço de coração. E já lhe peço para você dar um joinha. Se você já deu um joinha, eu lhe agradeço também. Que Deus continue te abençoando. Você tem sido um canal de bênção na minha vida. Você não sabe o quanto é importante, irmãos, a tua inscrição e o teu joinha neste vídeo, tá bom? Então, nos ajude a crescer. Aqui a gente não pede dinheiro, a gente não cobra nem um centavo por nada aqui. Tá aqui, ó, slides totalmente profissional, a gente envia. Se não conseguir baixar, chama lá nas redes sociais que a gente envia. Quem já chamou aí, comenta aqui. Quem já baixou o slide, comenta aqui. Isso ajuda demais, irmãos. Ó, irmãos, eu baixei, é de graça mesmo. Ó, chamei no WhatsApp, ele não pede nem um centavo mesmo, não. A única coisa que eu peço aqui para vocês é só isso. Se inscreva no canal e dê o joinha. Isso vai fortalecer demais a gente, tá bom? Então, de tudo isso, vamos para o nosso último subtópico. Aqui nós vamos ter o seguinte, ó, consolo e descanso para os mártires. O que a gente vai ter aqui, ó? Que esses mártires, eles receberão a sua recompensa no julgamento das nações. Anote essa referência, Mateus capítulo 25, do 31 ao 46. O Senhor Jesus Cristo, ele vai falar ali sobre o julgamento das nações, que ele vai colocar à sua direita as suas ovelhas e à sua esquerda os bodes. E aí, aqueles que ele colocar à sua direita vai poder entrar para o milênio. A recompensa desses mártires aqui na grande tribulação é que eles entrarão para reinar com Cristo no milênio, mesmo não tendo o corpo glorificado, porque o corpo glorificado somente para a igreja. A promessa é para a igreja do Senhor Jesus Cristo, que teremos corpos glorificados. E aí nós viremos com Cristo quando ele for reinar 1000 anos e reinaremos junto com ele com corpos glorificados. Esses daqui ressuscitarão e terão seus corpos normais, que viverão dentro do milênio, se casarão ainda, terão filhos durante 1000 anos. E aí um reino de paz, um reino de alegria. Estaremos falando isso mais para frente, não é o assunto da lição, mas cabe aqui que a recompensa deles será essa. Eles serão ressuscitados e entrarão para o milênio. E totalmente salvos. Porque se eles deram a sua vida na grande tribulação para serem salvos, imagina no milênio, que será um reino de paz. Aí é que eles vão adorar a Deus mesmo. Amém? Então, dentro deste subtópico ainda nós vamos ter o seguinte, ó, que Deus sempre vai galardoar aqueles que o buscam, independente da época ou dificuldade. Hebreus, capítulo de número 11, e versículo de número 6, diz que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Isso está em Hebreus, capítulo de número 11 e versículo de número 6. Vou fazer a leitura aqui, ó. Diz, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Maravilha! E para finalizar, queridos, eu queria finalizar com um texto trazendo um incentivo para que continuemos firmes com o Senhor, porque Ele tem consolo, Ele tem descanso
para os seus mártires, as suas testemunhas. Ele tem descanso, ele tem galardão para o seu povo. E para finalizar aqui, eu queria deixar um versículo para clarear melhor esse entendimento. 1 Coríntios, capítulo de número 15 e versículo 58, que nos diz o seguinte, ó: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Amém, meus irmãos? Chegamos ao final do nosso último subtópico. Ainda não saia não, viu? Ainda tem a conclusão da nossa lição. Nós já vamos aqui de maneira objetiva para a conclusão da nossa lição e logo após eu vou estar deixando as minhas redes sociais, tá bom? Veja aí, ó, que slide bem animado, bem legal, para brilhantar a tua EBD, tá bom? Vai estar aí na descrição, que nem eu falei. Após a conclusão aqui, vou deixar as redes sociais, caso você tenha alguma dificuldade para estar baixando. Aqui nós vamos ter o seguinte, queridos, ó, mesmo diante da perseguição e até da morte, devemos permanecer fiéis ao nosso Salvador, firmes na palavra de Deus e no testemunho de Cristo. O exemplo dos mártires mostra que é possível viver sem temer os que matam o corpo e não podem matar a alma, pois eles temiam o Senhor, aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Isso está em Mateus 10, 28. Lembre-se de que todo cristão que permanece fiel até o fim receberá do Senhor uma grande recompensa. Vale a pena servi-lo de todo o coração. Que maravilha, queridos. Chegamos ao final da nossa pré-aula e, como prometido, aí está as nossas redes sociais. O irmão ou a irmã que quiser entrar em contato conosco vai estar aí disponível, tá bom? Então, chama lá, se tiver qualquer dificuldade. O que a gente puder te mandar aqui para te auxiliar, nós vamos mandar tudo de graça, tá bom? E mais uma vez, para finalizar, faça parte da família, siga o nosso canal EBD Coité, tá bom? Se você não seguiu ainda, aproveite aí agora que acabou a aula, não tem mais nada para anotar, faça a sua inscrição, ou então dê o joinha, tá? E compartilhe esse vídeo com outros irmãos, tá bom? Então, que Deus em Cristo te abençoe, boa aula e até a próxima, querendo o Senhor Jesus.